Olá, muito bom dia. Vamos começar. Vamos começar. Não, tá aqui. Vamos começar a estudar binômio de Newton. Vamos começar a estudar agora binômio de Newton. O binômio de Newton, na verdade, é a continuação de análise combinatória, que nós já estudamos anteriormente. O próximo tópico, depois disso, vai ser probabilidade. Nós precisamos desse assunto. Bom, para começo de conversa, o que é binômio de Newton e como é que se faz? Em primeiro lugar, alguém lembra? Você lembra como é que se faz x mais 2 elevado ao quadrado? Bom, você faz desse jeito, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Você arruma desse jeito, fica x ao quadrado mais 4x mais 4. E se fosse x mais 2 elevado ao cubo, como é que você faz? Aí tem até outra regrinha, né? O cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro, o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. E você dá uma arrumada nisso aqui, vai ficar x ao cubo mais 6x ao quadrado mais aqui 4 vezes 3, 12x mais 8. A pergunta que eu faço é por quê? Por que você faz isso? Deus mandou, né? Você faz isso porque foi baseado em uma série de formulazinhas que a gente tenta ensinar para alunos do ensino fundamental e até no começo do ensino médio. Mas isso aqui, senhores, são chamados desenvolvimentos de um binômio. Bom, em primeiro lugar, isso aqui é um binômio, porque ele é formado por dois monômios, parte número 1, parte número 2. Por isso que o nome dele é binômio. Esse binômio é elevado a um expoente qualquer, um expoente n nós falamos, que é elevado ao quadrado. A maneira de fazer aqui o primeiro foi dessa forma aqui, de fazer o segundo é fazendo esse desenvolvimento aqui. Mas o fato é que se fosse x mais 2 elevado à quinta, como é que nós faríamos isso? Para esses cálculos aqui, na verdade, para qualquer cálculo desse, nós vamos utilizar um raciocínio, o chamado desenvolvimento por binômio de Newton. Então, para a gente aprender isso daqui primeiro, nós vamos entender o que é termo geral de um binômio qualquer. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Pegando aqui um pequeno exemplo. Observe esse exemplo aqui. Notem, por favor. Termo geral de um binômio. O termo geral de um binômio é a fórmula geral de desenvolvimento desse binômio. Por exemplo, aqui. Digamos que eu tenha essa aqui, a mais b elevado a n. Nós temos que escrever isso aqui na forma de números binomiais. Ah, palavra de cautela. Alguém sabe o que é o número binomial? O número binomial, observe aqui esse exemplo número antes de explicar aqui esse detalhe. O número binomial é escrito na forma assim, por exemplo, 10 sobre 2. 10 sobre 2, isso aqui significa, na verdade, esse aqui é o número binomial. Isso aqui, na verdade, é a combinação de 10 para 2, que se escreve na forma 10 fatorial dividido por 10 menos 2, 8 fatorial, multiplicado por 2 fatorial, e resolve do jeito que nós já estudamos como se resolve isso daqui. Tudo bem? Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial dividido por 2, porque 2 fatorial é 2. Portanto, combinação de 10 para 2 é igual a quanto? A 10 vezes 9 dividido por 2, que vai dar 5 vezes 9, que vai dar 45. Então, o número binomial é a combinação de n, anotem isso daí, de n para p. Normal, nós já sabíamos disso. Estudamos no capítulo anterior. Dito isso, podemos fazer a fórmula do binômio de Newton. A fórmula do binômio de Newton é assim. Número binomial de n para p, onde n é expoente, né? Multiplicado por a elevado a n menos p, multiplicado por b elevado a p. Isso aqui é a fórmula de um binômio de Newton.
Essa fórmula aqui se chama, de novo, desculpa a repetição, fórmula geral do desenvolvimento. É com essa fórmula aqui que nós vamos fazer o desenvolvimento. E, portanto, o nome disso significa termo geral do binômio de Newton. Vamos fazer um exemplo para ver como é que funciona isso? Exemplo número 1. Vamos lá. Eu tenho 2x mais 1 elevado ao cubo. Nós não vamos fazer o desenvolvimento ainda, nós vamos apenas escrever a fórmula. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 3 sobre p, multiplicado por 2x elevado a 3 menos p, multiplicado por 1 elevado a p. Lindo, não é verdade? Exemplo número 2. Eu tenho x mais y elevado à quarta potência. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 4 sobre p, multiplicado por x elevado a 4 menos p, multiplicado por y elevado a p. Exemplo número 3. Eu tenho 2y menos z elevado à quinta. Vai ficar como? Vai ficar 5 sobre p, multiplicado por 2y, entre parênteses, pelo amor de Deus, 5 menos y, multiplicado por, entre parênteses, menos y, menos z, perdão, menos z elevado a p. Essas equações são chamadas de, simplesmente de novo, de termos gerais do binômio de Newton. É a partir do termo geral que a gente vai fazer o desenvolvimento. Isso aqui foi só a aplicação. Vamos ver como é que funciona. Exemplo na prática. Tá ok? Vamos lá. Observem aqui o exemplo número 1 para esse caso. Escreva o desenvolvimento do seguinte binômio, aliás. Escreva o desenvolvimento do seguinte binômio. Eu tenho aqui 2x mais 1 elevado ao cubo. Vamos lá fazer? Primeiro lugar, primeiro passo. Primeiro passo, você tem que escrever o termo geral. Tudo bem? Eu vou fazer aqui no canto essa série de passos para ficar bem claro. Primeiro passo. Escrever a fórmula do termo geral. Escrever a fórmula do termo geral é fácil. Vai ficar 3 sobre p multiplicado por 2x elevado a 3 menos p multiplicado por 1 elevado a p. Bom, antes de continuar, isso aqui já escrevemos a fórmula aqui do termo. Escrever a fórmula do termo geral. Você tem que fazer agora, o que você tem que fazer aqui, passo número 2. Segundo passo. Você vai determinar um número de termos. Determinar o número de termos no desenvolvimento. Determinar o número de termos no desenvolvimento. Para determinar esse número de termos no desenvolvimento, nós temos que lembrar uma fórmula bem simples, tudo bem? O número de termos no desenvolvimento é sempre n mais 1, onde n vai ser o quê? N vai ser o expoente do termo. N vai ser o expoente do termo. Então vai ficar como isso daqui? Quantos termos eu tenho nesse desenvolvimento? Qual é o expoente? O expoente é 3 mais 1
esse cara aqui ele tem que ter quantos termos? Ele tem que ter 4 termos. Qual é o terceiro passo que eu estou falando aqui? Quando eu falo determinar o número de termos de desenvolvimento, eu tenho que dizer também quem são esses termos. Quem são esses termos? São os termos que vão ser os binômios deles. Por exemplo, aqui, olha. Os termos de binômio são esses. 3,0, 3,1, 3,2 e 3,3. Esses vão ser os termos de binômio que eles vão ter aqui. São todos esses termos de expoente 3. Observe, é claro, né, que se fosse, por exemplo, o expoente 4, quantos termos seriam? 4,0, 4,1, 4,2, 4,3 e 4,4. Se fosse expoente 5, ficaria como? Só para acabar, claro. 5,1, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 e 5,5. Ou seja, sempre n mais 1, o número total de termos. Bom, agora que nós já escrevemos o expoente aqui, o termo geral, nós vamos fazer agora o desenvolvimento deles. Como é que a gente vai fazer o desenvolvimento? Basta fazer substituição para cada caso, tudo bem? Vamos lá, fazer isso daqui. Vai ficar como isso? Substituindo. Terceiro passo. Substituir. Substituir o valor de P. Quais são os valores de P nesse caso? Os valores de P, que eu vou substituir aqui no binômio, para cada um, vão ser o quê? Vai ser 0, 1, 2 e 3. Como, Henrique? Assim. Substituindo. Vai ficar como? Primeiro, 3. Coloca aqui o número aqui. 0. Você entendeu aqui? Vai ficar como? Vai ficar 2x elevado a 3 menos 0, multiplicado por 1 elevado a 0. Qual é o próximo? 3,1. Vai ficar 2x elevado a 3 menos 1, multiplicado por 1 elevado a 1. Mais 3,2. Vai ficar quanto? 2x elevado a 3 menos 2, multiplicado por 1 elevado ao quadrado. E finalmente o último, que é o quê? 3,3. Vai ficar 2x elevado a 3 menos 3, multiplicado por 1 elevado ao cubo. Arrumando isso daqui vai dar quanto? Senhores, o que é 3,0? 3,0 é a combinação de 3,0. Quanto vai dar? Deixa eu fazer a parte desse cálculo, tá bom? Com o tempo tem uma maneira de fazer mais rápido isso daqui, mas por enquanto. Vamos lá. Aqui está escrito 3,0. Então vai ficar como? Combinação de 3,0. O que é? Combinação de 3,0 é a combinação de 3 para 0. Que vai dar 3 fatorial dividido por 0 fatorial multiplicado por 3 menos 0, que é 3 fatorial. Obviamente isso aqui vai dar quanto? 0 fatorial é 1. Isso aqui vai dar 1. Então combinação de 3,0 vai dar quanto? Vai dar 1. No dia? Aqui, 3,1. Quanto que vai dar a combinação de 3,1? Combinação de 3,1 é o número binomial 3,1. Isso aqui vai ser quanto? 3 fatorial dividido para 1 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Aqui é 1. Cancela, vai dar quanto? Vai dar 3. 3,2 vai dar quanto? Combinação de 3 para 2. Isso aqui é quanto? 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 1 fatorial. Vai dar o mesmo resultado anterior. Vai dar 3. E combinação de 3, 3. Combinação de 3 para 3. Vai dar 3 fatorial dividido por 3 fatorial, 0 fatorial. Isso aqui vai dar 1. O resto é arrumar, pessoal. Esse aqui vai ficar quanto? Multiplicado por 2x elevado ao cubo. 1 elevado a 0 igual a quanto? 1. Mais, multiplicado aqui. Aqui vai ficar 2x elevado ao quadrado. Multiplicado por 1 elevado a 1 é quanto? 1. Mais, observe que eu estou brincando de Lego, eu estou arrumando isso daqui.
Vai ficar 2x elevado a quanto agora? 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1, mais. Aqui vai ficar 2x. Vou repetir só para fazer suspense, tá bom? 2x, 3 menos, que é 3 menos 3. 3 menos 3 vai dar quanto? 1. Multiplicado por 1 ao cubo, que é 1. Arrumando todo mundo vai ficar 2 ao cubo é 8, x ao cubo. Mais, aqui vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, vezes 1, que é 1. Mais 3 vezes 2x elevado a 1 é 2x. Mais 1 vezes 2x elevado a 1 é 2x. E pronto. Aqui, desculpa, 3 menos 3 vai dar 0, né? É óbvio, né? Aqui vai ficar 2x elevado a 0. Vou fazer só o negócio. Arrumando tudo vai ficar 8x ao cubo. Mais 12x ao quadrado. Mais 6x. 2x elevado a 0 é igual a quanto? 1. Portanto, mais 1. Isso aqui é o desenvolvimento de um binômio qualquer. Algum aluno pode perguntar, Henrique, não seria mais rápido fazer daquele jeito antigo? Seria, mas a gente está aprendendo a fazer um desenvolvimento maior. Sempre sigam essa ordem. Escrever a fórmula do termo geral. Determinar o número de termos do desenvolvimento. Depois de determinar o número de termos do desenvolvimento, não basta substituir um por um os valores de P. Eu, Henrique, sugiro sempre que sempre se faça assim. Você resolve primeiro essas combinações que a gente tinha feito aqui anteriormente. E depois vai montando os desenvolvimentos conforme cada caso. Ficou claro aqui? Não é muito complicado isso, só vai dar um pouco de trabalho nessas várias questões. Ficou claro o que eu disse? Antes de continuar o próximo exercício, eu quero ensinar uma manha aqui para vocês. Vocês perceberam as combinações que nós fizemos? Quais foram as combinações que nós fizemos? Fizemos as combinações 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Quanto que deu a combinação 3, 0? Deu 1. Quanto que deu a combinação 3, 1? Deu 3. A combinação 3, 2 deu 3 também. A combinação 3, 3 deu quanto? Deu 1. Ficou claro aqui? Vocês perceberam que esse aqui é igual a esse e esse é igual a esse? Pessoal, o padrão de combinação ele sempre se repete, tudo bem? Os extremos da combinação, eles sempre são iguais. Como assim, Henrique? Vamos pegar esse exemplo, um outro caso aqui. Ainda, de certa forma, falando desse exercício aqui. Por exemplo, quanto que vai ser a combinação aqui? Vamos fazer aqui. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 e 4, 4 desses binômios aqui. Quanto que dá a combinação 4, 0? A combinação 4, 0 é 4 fatorial dividido por 0 fatorial multiplicado por 4 fatorial, isso aqui vai dar 1. Então aqui vai dar 1. Se aqui deu 1, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 1 também. O extremo também vai dar 1. Entenderam, meninos? Se você fizer a combinação 4, 4, fazer o cálculo todinho, a resposta vai ser 1. Podem testar, tudo bem? Aqui, quanto que vai dar a combinação 4, 1? Combinação 4, 1 é 4 fatorial dividido por 4 menos 1, 3 fatorial multiplicado por 1 fatorial. Isso aqui é quanto? 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 1, cancela, cancela, que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 4. Então aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 4. Se aqui deu 4, aqui vai dar quanto? Aqui também vai dar 4. Todos vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Os extremos são iguais. E 4, 2? Bom, não sei, vou fazer. Combinação 4, 2. Isso aqui é 4 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Porque é 4 menos 2. Isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2, né? Cancela, cancela. E por 2 vai dar 6. É sempre desse jeito, tudo bem? É sempre desse jeito que se faz esse tipo de cálculo. Alguma dúvida? Isso aqui simplifica bastante mesmo. Bom, então nós aprendemos a fazer esses cálculos bem básicos. Vamos fazer mais um exemplo de desenvolvimento desses binômios.
Tá ok? Não é tão complicado, só vai dar um pouco de trabalho para a gente. Vamos lá.